Olá! Hoje a gente vai fundo em A Arte da Guerra, o clássico do Sun Tzu. Olá, sim, um livro incrível. Temos aqui umas fontes que analisam esse tratado militar lá do século VI a.C., né? E a grande questão é, como um texto sobre guerra tão antigo ainda bate forte hoje em dia? Em negócios, liderança. É uma ótima pergunta, realmente. A gente está falando de um dos textos mais influentes sobre estratégia ponto final. O nosso objetivo aqui é mais catar as ideias-chave, sabe? Aquelas sacadas que explicam por que ele dura tanto tempo. E a ideia central já é, assim, impactante, né? Vencer com sabedoria, planejamento, se conhecendo. E não só na força bruta. Parece até o contrário do que se espera de um general. Exato. Então, vamos começar por aí, por esse pilar, o conhecimento. Aquela frase famosa, conheça o inimigo e a ti mesmo. Sim, essa talvez seja a mais conhecida de todas. Mas o fascinante é o que está por trás disso, a profundidade. Não é só, saber quem é o outro cara. Sun Tzu detalha os tais 5 fatores essenciais, Ah, sim. que são doutrina, tipo a sintonia entre o povo e o líder, né? Tempo ou clima, as condições externas mesmo, terreno, as dificuldades físicas do lugar, comando, a qualidade da liderança em si, e, claro, disciplina. Entendi. Conhecer a si e ao inimigo passa por analisar tudo isso. Não é pouca coisa. Quer dizer, não é só olhar o tamanho do exército do outro. Tem que entender o moral da tropa deles, a logística, onde vai ser a luta, o clima que vai pegar. É quase uma análise de, sei lá, sistemas complexos. Exatamente. E a inteligência nisso tudo, a informação prévia, ele dava muito valor, certo? Fundamentalmente. Para ele, era o ouro. Ele não só defendia usar espiões, como ele descrevia tipos diferentes: o nativo, o interno, o duplo agente. Nossa. Mas o ponto crucial não era só coletar a informação. Era a sutileza, a sabedoria para interpretar aquilo. Usar espião sem ter essa humanidade, essa sagacidade, era jogar a informação fora. Ou pior, né? Ser enganado pela informação. E essa ideia de olhar para dentro e para fora lembra muito a análise SWOT, que o pessoal usa hoje em negócios, não acha? Forças e fraquezas internas, oportunidades e ameaças externas. Totalmente. Tem um paralelo claro aí. Só que, talvez, enquanto a SWOT às vezes parece uma foto meio estática, sabe? Sun Tzu via isso como algo super dinâmico, focado nas vulnerabilidades que mudam o tempo todo no adversário. Interessante. E isso já puxa o gancho para o segundo ponto importante. Estratégia e sutileza valem mais que força bruta. Ah, o famoso vencer sem lutar. Como é que funciona na prática? Meio abstrato, né? Parece, mas a ideia é que a vitória mais, digamos, elegante, o mérito supremo, como ele chama, é quebrar a resistência do inimigo antes de precisar lutar de verdade. E como? Atacando o que mais importa para o outro lado, os planos dele, as alianças que ele fez, a estratégia geral. Atacar o exército em si ou as cidades é custoso. E para Sun Tzu, muitas vezes isso já era um sinal de que a estratégia falhou antes. Entendi. Cercar uma cidade, então, nossa, só em último caso mesmo. Faz sentido. A batalha real acontece antes, então, no campo da inteligência, da estratégia. E aí que entra um engano, né? Parecer fraco quando se está forte. Atacar de formas inesperadas, ele chamava de ataques heterodoxos, fora do padrão. Tudo para surpreender e quebrar a unidade do adversário. Esperto. E ele também alertava muito contra a guerra longa. Guerra prolongada esgota todo mundo, recursos, moral, é ruim para todos. Por isso a eficiência, a rapidez e o foco nas provisões são tão vitais. O que me faz pensar na adaptabilidade. Ele compara a estratégia com a água, não é? Perfeito! É uma analogia ótima. A estratégia não pode ser dura, rígida. Tem que ser fluida, como a água. Se adaptar ao inimigo, evitar o que é forte e atacar onde é vazio, onde tem fraqueza. Como a água que contorna a pedra, preenche o espaço. Não tem formação tática que sirva para sempre. Hum. Ele chega a dizer para ser sutil a ponto de não ter forma. Incrível isso. Chegar como vento, mover-se como relâmpago. Essa velocidade, precisão toda, exige um comando muito bom, imagino eu. Sem dúvida nenhuma.
O líder ideal para Sun Tzu é calmo, racional, não pode agir por raiva, por impulso, tem que manter os planos em segredo, garantir que todo mundo está na mesma página, disciplina de ferro e conhecer muito bem o terreno e as próprias tropas. E nada de interferência externa, né? Crucial. Resistir à interferência de governantes que não entendem nada de estratégia militar, isso ele batia muito na tecla. E para comandar muita gente como se fossem poucos, como ele resolvia isso? Organização e comunicação clara. Basicamente isso. Dividir em unidades menores, usar sinais visuais e sonoros claros, gongos, tambores, bandeiras, para coordenar todo mundo mesmo numa escala grande. E tudo isso, como a gente está vendo, vai muito além do campo de batalha, né? As empresas hoje falam de agilidade, análise de concorrente, usar bem os recursos. Parece que tiraram tudo de Sun Tzu. Exatamente. É impressionante como um livro tão curtinho, isso sempre aparece em discussão online, como ele é pequeno, pode ter tanta coisa, tanta sabedoria estratégica que dura séculos. É a densidade na concisão, né? Não são só táticas de guerra, é uma filosofia de como pensar estrategicamente. Conhecimento profundo, ser flexível, buscar a vitória antes do conflito estourar. Resumindo bem, então, a arte da guerra ensina a vencer usando a cabeça, se preparando, se adaptando, muito mais do que só na base da força. Precisamente. E fica uma reflexão, né? Sun Tzu coloca uma ênfase gigantesca na clareza. Conhecer a si mesmo, conhecer o inimigo, o contexto. Clareza total. Sim. Mas hoje, nesse mundo nosso inundado de informação, de fake news, até de interfaces digitais feitas para confundir a gente, os tais dark patterns, será que a gente ainda consegue ter aquele nível de clareza que ele achava essencial para vencer estrategicamente? Boa pergunta. Fica aí a provocação para a gente pensar.